Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e é lamentável que estamos enfrentando uma pandemia enorme que já está fazendo aí quase 400 mil mortes em todo o Brasil. E agora com essa, que estados e municípios, prefeitos e governadores envolvidos em irregularidades, e a Polícia Federal nesse momento está apurando essas irregularidades. Fala-se em torno de mais de 2 bilhões de reais do SUS em irregularidades em 23 estados. De acordo com a Polícia Federal, essas irregularidades que estão sendo investigadas estão atingindo prefeituras e governos estaduais em 23 unidades federativas e somam quase 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso equivale a 3,5% dos 64 bilhões de reais repassados pelo SUS. É lamentável, é triste. Pessoas sem atendimento, faltando as coisas, atendimento, estrutura, faltando atendimento justamente nesse momento difícil, porque falta dinheiro. E aí vem uma bomba dessa. A notícia é que irregularidades, desvios, e não é pouco, são muitos desvios. E não é apenas em 2 estados. Segundo a Polícia Federal, em mais de 23 estados está sendo investigado nesse momento em todo o Brasil, hoje uma segunda-feira, dia 26 de abril. Até quando, meu povo? Até quando? Tem que se mudar leis, tem que se mudar as regras, tem que ter uma fiscalização e confirmada essas irregularidades, tem que ter um exemplo, uma punição exemplar. Se for confirmado que prefeito, que governador realmente está envolvido, o Brasil tem que mudar isso, tem que dar um exemplo perfeito, uma punição para que os próximos governadores, prefeitos não se envolvam nesse tipo de crime, porque isso vai direto para o bolso do mais pobre. É uma situação difícil, você concorda? Milhões de pessoas passando fome, outros milhões precisando de assistência hospitalar, mas aí esbarra na falta de equipamentos, falta de equipe, falta de verba, falta de investimento. Mas o investimento foi enviado e de repente, por irregularidades, simplesmente essa verba desaparece, some. E não é só em apenas 2, 3 estados, são mais de 23 estados, vários municípios estão envolvidos. Que coisa, hein? Que coisa feia. É lamentável. Você vai entender o que é que está passando, mas antes deixa eu pedir uma coisa importante. Dá logo um joinha aqui, dá um like. É importante você fazer isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, tá? É importante. Dá esse like. Desse outro lado aqui é para você se inscrever aqui embaixo, onde o teu nome inscrever-se destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas essas notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Campeão. Olha, gente, nesse momento, alvo da CPI da Covid-19 no Senado, o uso de verbas federais para combate à Covid-19 por estados e municípios já rendeu 75 operações especiais da Polícia Federal desde o início da pandemia. De acordo com uma reportagem que foi publicada na Folha de São Paulo, as irregularidades investigadas atingem prefeituras e governos estaduais em 23 unidades federativas e somam mais de 2 bilhões de prejuízo, um valor que representa quase 4% de todo o valor que foi repassado para o Sistema Único de Saúde. Segundo a Polícia Federal, as investigações iniciaram nesse mês de abril, logo no comecinho, aliás, no mês de abril do ano passado, de 2020, a partir de denúncias de superfaturamento em contratos envolvendo recursos federais. Na ocasião, a Prefeitura de Aroeiras, na Paraíba, foi alvo da primeira ação. Desde então, mais 93 municípios entraram na mira da Polícia Federal e de outros órgãos federais, como a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e o Ministério Público Federal, MPF, que geralmente participam das operações. Além disso, a entidade revela que, em um ano, foram cumpridos 1.160 mandatos de busca e apreensão
que levaram à prisão temporária de 135 pessoas e à prisão preventiva de outros 12 indivíduos. De acordo com a Polícia Federal, apenas o Rio tem sob investigação 850 milhões de reais em recursos enviados pelo governo federal em razão da pandemia. A operação desencadeada no estado provocou inclusive o afastamento do governador Wilson Witzel, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal, acusado de corrupção, de peculato, lavagem de dinheiro e de organização criminosa. Ele, o ex-governador, alega inocência. Outros investigados pela Polícia Federal nesse momento, o governador afastado do Rio não é o único político na mira da Polícia Federal. Parlamentares como o senador Chico Rodrigues, que acabou preso em outubro do ano passado com mais de R$33 mil na cueca, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Então, eles estão também no foco da Polícia Federal, que investiga os casos de recursos desviados durante a pandemia. Para o senador Eduardo Girão, defensor da ampliação do escopo da CPI da Covid-19, ele fala: as operações da Polícia Federal são de muita relevância por permitir que os recursos alocados no combate à Covid-19 cheguem ao povo brasileiro. Apurar o destino de 64 bilhões de reais requer mais tempo, é um valor considerável, relata. A Polícia Federal, como sempre, a gente tira o chapéu, está de parabéns, tem que continuar assim essas investigações. Agora, vamos analisar a situação. A pobreza está tomando conta do país. São muitos os números que estão aí, a gente está acompanhando, aumentando na pobreza, a fome batendo na porta de muitas famílias. E aí, quando o governo federal envia verba, aí entra os atravessadores. Prefeitos e governadores que estão envolvidos. Se a Polícia Federal confirmar e mostrar todos esses que estão envolvidos, nesse momento a gente pressiona o parlamento, o Congresso, mudem as leis ou apliquem uma lei severa, que haja uma punição exemplar, para que não aconteça mais isso. A gente já vem acompanhando há anos tanto de corrupção no Brasil, e lógico que isso se deve à falta de punição exemplar. A exemplo foi a questão do Lava Jato agora, né? Tem que ter uma punição exemplar. Prefeito, governador que já ganha tão bem, se envolver com corrupção, e se for, devido à investigação, confirmado que está envolvido, que realmente é culpado, aí é que tem que entrar a lei, a justiça. Tem que ser uma punição severa. Primeira coisa, perder os direitos de se candidatar. Os direitos políticos devem ser excluídos. Ou eu estou errado? Você concorda com isso? Uma pessoa que entra por decisão pública, né, por votos da maioria, e aí já tem um bom salário. O salário do prefeito é muito bom, o salário do governador é muito bom, assim como vereadores, como deputados estaduais e federais. Tem que ter uma lei rígida, uma lei que haja uma punição exemplar. Você concorda que político que se envolver com furto, com roubo, com corrupção, deve ser afastado, deve perder os direitos? Você concorda com isso? Deve ter uma prisão ou uma punição exemplar para que outros, quando pelo menos pensem em querer fazer também a mesma coisa, corromper, tirando dinheiro do povo, sabe que ali muita gente vai morrer por falta de verba. O que é que você acha? Qual é a sua opinião? O Congresso deve mudar as leis, deve deixar as leis mais severas. As leis que existem já é suficiente, falta só impor, falta colocar em prática. Qual é a sua opinião sobre isso? Político que se envolver em irregularidades, como essa que a Polícia Federal está investigando, e se for confirmado, os prefeitos, os governadores, agora, por exemplo, que está tendo aí essa CPI de desvio de vacinas, várias cidades, vários estados vão ser investigados por desvio de vacinas. Se for confirmado, e se o prefeito estiver envolvido, o governador estiver envolvido, o que deve acontecer com ele ou com eles? Dá a tua opinião. Vou deixar agora com você, vou deixar essa enquete aqui aberta, tá? O Brasil precisa de mudar. Temos que ter pensamentos de progresso. Não podemos admitir mais esse tipo de corrupção no nosso país. É lamentável, tanta gente passando fome, tanta gente sem assistência médica, tanta gente enfrentando uma situação difícil,
porque políticos estão envolvidos na corrupção, né, desviando verba que deveria atingir você, minha amiga, você, meu amigo, verba para ajudar a sua família, ajudar o povo. Aí entram esses espertos para desviar. Qual é a sua opinião? Vou deixar com você agora, dá a sua opinião, tá? Deve mudar as leis? Deve impor uma lei dura, mais rígida, exemplar? O que é que você acha? Tem que acabar com esse negócio de corrupção, políticos se envolvendo, ano após ano a gente vem acompanhando, políticos se envolvendo em corrupção, isso tem que acabar, tem que dar um exemplo. Não falo mais nada, agora que você vai dar a sua opinião, tá? Aproveita e compartilha esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu tô lá no Instagram, tá? Lá no blog Alex Silva. Quem tá na minha lista de amigos vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço pessoal, até a próxima, tchau, tchau.